Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A partir de hoje, quero começar a estudar com você o grande sermão profético de Mateus, capítulo 24. Vamos começar pelo verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus havia passado o dia todo ensinando no templo. Fora questionado por vários grupos de dirigentes judeus. O capítulo 23 apresenta todo o discurso feito provavelmente na terça-feira da semana em que foi crucificado. Mateus afirma que Jesus saiu dali para nunca mais voltar. Foi também o último discurso que fez publicamente. Já a profecia que vamos estudar neste momento faz parte de um sermão que começou a ser proferido por Jesus quando saíam do templo e o restante no Monte das Oliveiras para um grupo bem reduzido. Marcos, no capítulo 13, versículo 3, identifica que estes discípulos eram Pedro, André, Tiago e João. E foi exatamente na saída do templo que alguém mostrou a Jesus toda a estrutura da construção que era um monumento de orgulho nacional. A profecia então é feita: não ficará pedra sobre pedra. Os judeus tiveram vários templos. Nos dias de Jesus, o que existia era o templo de Herodes. Vamos voltar um pouquinho mais na história e conhecer mais sobre a construção do mesmo. O templo era o orgulho de todo o coração judeu. Joséfo compara as muralhas de pedra branca do templo como uma montanha de neve. Algumas pedras mediam 20 por 2,5 metros. O templo estava em construção por um período de quase 50 anos, e a construção de todo o prédio, incluindo os átrios e os edifícios auxiliares, se concluiu em torno do ano 63 de nossa era, apenas 7 anos antes de sua destruição. O trabalho de construção deste templo iniciou no 18º ano do reinado de Herodes. As pedras usadas eram pedras calcáreas brancas, nativas da região, cortadas com precisão e polidas. A estrutura antiga foi removida até a rocha e foram lançados novos alicerces. O lugar santo deste templo tinha 20 metros de comprimento por 10 metros de largura e 30 metros de altura. No interior desta parte havia um candeeiro de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. A segunda parte, chamada de Santo dos Santos, tinha 10 metros de largura e 10 de comprimento, mas tinha 30 metros de altura. Entre esses dois aposentos havia uma cortina dupla que era separada pelo espaço de 0,5 metro. Foi esse véu que rasgou quando Cristo morreu na cruz. O átrio das mulheres ficava separado do átrio dos homens por uma grande porta feita de bronze. Seu piso ficava 15 degraus mais abaixo do que o dos homens. Havia uma mureta de aproximadamente 90 centímetros de altura que circundava toda a área em torno do santuário e dos átrios, para que os gentios não pudessem entrar. Em cada lugar haviam placas indicando que não era permitido que os gentios, os não-judeus, ultrapassassem aquela mureta. Quem fosse apanhado transgredindo tornava-se passível da pena de morte.
Além dos muros internos que protegiam o templo do acesso de quem não fosse judeu, havia muros externos para a proteção de todo o edifício. Também muitos portões e torres. Uma das torres mais famosas era a Torre de Antônia. Não quero mais gastar tempo descrevendo como era o templo, mas creio que já foi o suficiente para que você tenha ideia de que era algo imponente e grandioso para aquela época. A profecia demorou 40 anos para se cumprir. Próximo ao ano 70, houve uma revolta dos judeus contra Roma. Vespasiano, o general romano, que dera início à campanha para subjugar a revolta dos judeus, não demorou muito a ser chamado de volta para Roma a fim de assumir o trono. Por isso, Vespasiano comissionou seu filho Tito para que subjugasse os judeus pela força. Isso culminou em um ataque a Jerusalém e ao templo. Na primavera do ano 70 de nossa era, Tito comandou o ataque final. Depois de terem falhado seus esforços para fazer os judeus se renderem e assim ser preservada a integridade da cidade, Tito construiu uma parede em torno da cidade a fim de impedir que chegassem reforços, e deu início ao seu golpe final, atacar a Torre de Antônia. Os arredores do templo foram incendiados e, finalmente, o átrio interno do templo foi cercado no dia 29 de agosto do ano 70 de nossa era. Contra o desejo expresso de Tito, no ataque ao átrio interior, um soldado romano lançou uma tocha acesa para o interior de uma das câmaras laterais. Embora Tito tivesse corrido ordenando para que o fogo fosse exterminado, foi impossível obedecer às suas ordens. Em vez disso, um outro soldado romano incendiou o interior do lugar santo e, por fim, incendiou o próprio santuário. Cerca de 6.000 pessoas que se esconderam na área do templo foram mortas. Historiadores contam que o sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Tudo foi arrasado, tanto a cidade como o templo. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Os que sobreviveram foram levados a Roma como escravos e lançados nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Amigo ouvinte, as pessoas daquela época confiaram nas pedras e elas foram derrubadas. Não confie em coisas, nem em posses ou pessoas. Confie em Jesus. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca direção. Este é o programa 161 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.